Pela primeira vez, foram registrados casos de situação de trabalho semelhante à escravidão entre haitianos em São Paulo. 12 deles e mais 2 bolivianos trabalhavam em uma confecção de roupas. No começo do mês? No começo do mês, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo resgatou outras 31 pessoas nessa situação. Os trabalhadores tinham carteira assinada, mas viviam em condições análogas à escravidão, porque moravam nas oficinas em situação de perigo iminente, por causa de fiação exposta e da falta de higiene. Em alguns casos, eles eram privados das refeições e as jornadas variavam de 11 a 15 horas de trabalho por dia. Sem receber salários, trabalhavam em troca de moradia e comida. Dia 31/7, eles exigiram pagamento dos salários. No dia 1º, eles receberam R$100. Eles não ficaram, óbvio, satisfeitos, depois de 2 meses de trabalho, receberem apenas R$100. Os haitianos foram empregados por uma atacadista de roupas chamada As Marias. Os estrangeiros foram recrutados na Pastoral Missão Paz, que realiza um trabalho humanitário de acolhida aos haitianos que chegam ao Brasil. O Ministério do Trabalho iniciou uma ação de fiscalização sobre as empresas que já contrataram trabalhadores na missão. Já temos uma listagem de todas as empresas que contrataram, todas, absolutamente todas, de janeiro para cá, né? A partir de abril, a gente tem uma intensificação das contratações, justamente porque a partir de abril houve aquela remessa de trabalhadores direto do Acre para São Paulo. A Missão Paz faz uma triagem das empresas antes de intermediar a contratação de trabalhadores. Um dos coordenadores da missão explica que a confecção empregou sem o intermédio da pastoral. Elas se aproximaram de um trabalhador, que tinha uma certa liderança e através dele fizeram, digamos, essa contratação. Com o objetivo de coibir o trabalho escravo no estado de São Paulo, o Ministério do Trabalho editou hoje uma portaria. A partir dela, todas as delegacias estão obrigadas a encaminhar documentos de empresas envolvidas para a Secretaria Estadual da Fazenda. Após uma investigação, as empresas podem ter o ICMS suspenso por 10 anos. Com isso, elas ficam proibidas de comercializar no estado. O Ministério do Trabalho e Emprego informou que as empresas receberam auto de infração e ressarciram os trabalhadores, inclusive por danos moral e individual. A proprietária da marca As Marias informou que não tinha conhecimento da situação dos trabalhadores da oficina, que era terceirizada, e que deve iniciar uma linha de produção própria. E vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Olá, Emir, boa noite. Esses haitianos saem das casas deles, do país dele, em busca de uma vida melhor. Muitos conseguem, sim, mas pelo jeito muitos enfrentam uma realidade muito difícil aqui no Brasil, né? Boa noite. Pois é, normalmente os haitianos fugiam para os Estados Unidos, com embarcações muito precárias. Hoje, tampouco os Estados Unidos, a zona de Nova York, onde costumavam chegar, não há emprego. Então tem esse mecanismo estranho de gastos que os trazem de lá para cá. Apesar da situação dramática que eles vivem, no Haiti a situação é pior ainda. Não há ocupação de nenhum tipo. Vivem de dinheiros indiretamente levados por ONGs, mas a população que está no meio da rua, sobrevivendo simplesmente, mas sem atividade, é ainda pior a situação do que eles têm aqui. Emir, será que essas medidas que foram adotadas em São Paulo podem impedir que essa situação volte a se repetir? Pode não ser suficiente, mas são indispensáveis. Se sabe, é voz corrente em São Paulo, que é uma enorme quantidade de tecelagens, explorando milhares de trabalhadores paraguaios, bolivianos e agora haitianos. Alguns são empresários brasileiros, outros são sul-coreanos. É simplesmente correr atrás disso, tratar de legalizar os papéis deles e legalizar a contratação dos trabalhadores. Não é suficiente, mas o controle é indispensável. Obrigada, Emir. Boa noite.